viu, Marcílio, que a produção, olha a produção de soja no Paraná, deve ser 78% maior que na safra anterior, né? Então é um número espetacular, né? O plantio, apesar que a gente está no início, a gente ainda tem só 9% do estado plantado, a região mais ao norte do estado, né? Claro que num estágio muito no início do estágio da cultura, né? Mas hoje eles falam aí em 100% das lavouras em boas condições, né? Sendo que desses 9%, 78% na fase de germinação e 22% em crescimento vegetativo. Então, se a gente pegar os números dos 9%, 22% em crescimento vegetativo, que é uma fase um pouco além da germinação, que seria quando vai sair do solo, né? Então representa aí 1,8%, 2% do plantio que a gente tem previsto para o estado, né? O que impede um pouco, né, Marcílio? O frio, né? O frio segura um pouco a germinação das plantas, né? Mas a umidade, principalmente em algumas regiões, ela é muito importante e a umidade vem em boas condições, inclusive atrapalhando, né, o processo de plantio. O DERAL estima uma área plantada em 5,731 milhões de hectares, né, contra 5,670, 5.670 mil milhões de hectares na safra passada, um incremento de 1%, mas a previsão de produtividade vai aumentar, né, principalmente pelas perdas que teve o estado do Paraná na safra passada, e aí a gente chega a uma previsão incrível de uma alta de 78% na produção. É dinheiro vindo para o bolso dos paranaenses, né? Informa também que a colheita do milho chegou a 100% da área estimada, né, em 2,717 milhões de hectares no Paraná. Um aumento deve ser de 8% referente à safra anterior, né? Então, 80% das lavouras em boas condições de desenvolvimento, 19% em médias e 1% em ruins, né? Então, aí já é algo um pouquinho diferente, algo mais consolidado, uma safra mais adiantada, que fala que as lavouras estão 100% em fase de maturação. Não é bem assim, né? Tem alguma coisa, principalmente aqui para a nossa região centro-sul, região dos Campos Gerais, mais ao sul da nossa região do Guarapuava, ali também Clevelândia, Palmas, ou seja, mais ao sul do estado, um pouquinho mais atrasado. Então, isso são estatísticas, dados genéricos, dados macros, né? Então, são valores, mas que trazem para a gente uma boa perspectiva, traz para a gente um otimismo em relação aos resultados da safra desse ano. Te perguntar para você, agora há pouco eu dei informação aí que a gente vai ter em todo o estado, inclusive aqui na cidade de Ponta Grossa, né? O dia da lei seca. Gostaria de saber a tua opinião, Gustavo, como é que se... Porque assim, eu tenho o comércio, né? O sindicato, inclusive, já se posicionou dizendo que é contra essa lei seca no dia das eleições, porque o comércio vai ter, né, os bares, enfim, pubs, lanchonetes, vão acabar tendo uma perda nesse dia aí. O que você acha? Tem que ter lei seca mesmo no dia da eleição? É necessário, né, Marcílio? Na realidade, a gente veja, né? Nós tivemos até decisão do ministro Supremo, no meu ponto de vista equivocado, querendo restringir o direito das pessoas poderem terem armamento. Ele restringe um direito das pessoas a terem um armamento durante o seu desenvolvimento, sua atividade, a sua própria segurança, enfim, ou atiradores esportivos, com base na eleição, que poderia aumentar a violência na eleição. No meu ponto de vista, isso aí é uma ignorância, porque as pessoas foram avaliadas para isso. É que nem eu falar que você não pode dirigir teu carro no dia da eleição. Gustavo, agora, Oi. Só para que o nosso ouvinte possa entender, foi importante você falar da questão do armamento. Como é que está funcionando o dia das eleições? Assim também é proibido? Como é que é? Há um temor, proibido. Há um temor que as pessoas que saem para fazer o tiro esportivo, é isso? Né?
Isso. que no dia da eleição elas, sei lá, vão para, por exemplo, para votar e elas estejam armadas, porque elas estão Isso é indo um aí. equívoco. Na realidade, você não pode estar armado em qualquer dia, por exemplo, num local de aglomeração de pessoas. Você não pode ir num bar armado, nem um dia, nem um dia. Você tem o atirador esportivo, ele pode levar a sua arma do seu local de residência ao local, ao clube de tiro. Se ele eventualmente estiver passando em algum lugar, né, ele tem que estar passando não com o objetivo de permanecer no lugar, mas sim, eu vou passar e vou comprar uma garrafa d'água que eu quero levar comigo. Eu desço, compro uma garrafa d'água, subo e vou ao meu destino. Né? Então, não na realidade, o objetivo é você tramitar do teu origem, de onde você tem, até o destino. Quanto à lei seca, Marcílio, a gente sempre teve lei seca. Na realidade, aí sim, você permite que pessoas, porque a pessoa vai ao bar e bebe e ela vai ficar alcoolizada e vai circular alcoolizada, né? A hora que você fala, a hora estão fazendo esse paralelo com a questão da arma, né? Você vai ter um porte de uma arma que você não pode ir ao zona eleitoral. Por sinal, você não pode beber enquanto você está andando com qualquer tipo, está indo ao seu clube de tiro, você não pode ingerir álcool, não existe, é que nem motorista de carro, você não pode dirigir alcoolizado e você não pode estar armado alcoolizado. Então são coisas diferentes e toda a vida para mim, é algo extremamente comum. Toda a vida nunca me recordo nenhuma eleição que não tivesse a lei seca. Isso é normal e é uma data, no domingo, né? Você vai ter eleição das 9 às 17, é isso, né, Marcelo? É, Ou é acho que mais cedo, é às 8, né? 8, começa às 8 e vai até às 17, é isso? O final é às 17 com certeza, né? O início até é 8 ou 7, até não me recordo bem, podemos até ver a informação. Ô, Gustavo, Agora, tem, oi. tem uma outra situação aí que diz o seguinte, que como que o eleitor, por exemplo, vai votar no dia. Muitas pessoas vão utilizar, por exemplo, né, a camisa da Tá. seleção brasileira. Só que a gente sabe que a camisa da seleção brasileira, enfim, tem um lado político aí que está muito marcado com as cores, né, principalmente com a camisa da seleção brasileira. Ao seu ver, como é que é? Isso daí vai ser proibido também? A pessoa, por exemplo, ir votar com a camisa da seleção brasileira? Porque é proibido, eu Não, acho que a manifestação, no caso da vestimenta, na hora do voto, né? Mas no caso. é proibido a manifestação, não é proibido a vestimenta. Teu carro tem um adesivo do teu candidato, você pode ir à sessão eleitoral com o carro com o adesivo do seu candidato, descer, fazer a sua obrigação de votar e ir embora. Se você largar o teu carro na frente da sessão, um adesivo do seu candidato, com quem quer que seja, você vai ter problemas com a Justiça Eleitoral, porque vai ter que retirar o seu carro. Se você está com uma camiseta do Brasil, ou você está, salvo engano, Marcílio, até o pessoal pode me ajudar, né? Você pode, inclusive, estar com a camiseta do seu candidato. Você não pode se manifestar, você não pode estar lá abanando bandeira. Agora, você pode, inclusive, estar com um voto no seu candidato, você entra, vota e vai embora. Então, não tem, se eu não me engano, não há restrições a você utilizar a vestimenta, mas sim a você fazer manifestação. E se você utiliza, você não pode ficar lá na porta da sua sessão eleitoral o dia inteiro lá fazendo. Eles entendem isso como boca de urna, né? E daí aí não pode. Olha, tem uma informação aqui que diz o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, junto com a Comissão de Uhum. Transparência Eleitoral, vão analisar Uhum. isso que eu acabei de falar, perguntar para você, o uso da camisa da Tá. seleção no dia das eleições. E também a situação aí que o Gustavo estava explicando dos clubes de tiro durante o dia da eleição. Então, a situação é que no dia 26, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o ministro Alexandre de Moraes, junto com a Comissão de Transparência Eleitoral,
se reuniram para discutir justamente esses dois assuntos que nós estamos falando com o Gustavo, né? Relacionados ao dia das eleições. Dentre os temas estão o uso da camisa da seleção pelos mesários durante o pleito, pelos mesários, hein? E também... Mesários, não, Oi, pode falar, não Gustavo. a pessoa que vai votar, né? É Isso. porque o mesário permanece, né? Então, o mesário permanece na sessão. É que nem você tá com uma propaganda. Agora, claro, isso aí também estão entendendo que você utilizar a camiseta do Brasil é uma propaganda. Nós somos brasileiros, né? Nós podemos e aqueles que gostam utilizam, né? Claro que isso se vincula a uma candidatura, mas é um fato que se vincula porque nós somos, porque aconteceu isso durante o último mandato e que eu acho que valoriza o nosso Brasil, né? A gente precisa valorizar a nossa bandeira. Eu tenho já há muito tempo, né? E a gente faz, inclusive no sindicato, vende bandeiras do Brasil para as pessoas colocarem na propriedade. E era algo que eu já falava há muitos anos, Marcílio, que você saía para fora do Brasil e você via em outros países o pessoal, principalmente os americanos, né? A bandeira na frente da casa. Quando a pessoa estava plantando a bandeira no trator, a bandeira numa coletadeira, num pulverizador. Eu tenho bandeiras em tratores, pulverizadores, coletadeiras, casa, tudo isso porque eu tenho orgulho da bandeira nacional, orgulho do nosso Brasil. Bem, são 7h57. Para a gente encerrar, então, essa notícia aqui, né? Está sendo analisado. E a situação dos clubes de tiro, já os clubes de tiro seriam fechados, hein, Gustavo? A partir da próxima sexta-feira, Sim, dia 30. E voltariam a funcionar somente na terça-feira, dia 4. é. Na verdade, a gente tem que fechar eles como faz os bares, né, no dia da eleição, no meu ponto de vista. Mas, enfim, é algo que eu acho que a gente tem que garantir a segurança da eleição. Isso é que é importante. Ó, o doutor Moisés Andrade Batista, Marcílio, está com a gente aqui através do Facebook, dizendo aí, prefeito, ligação já era para, acho que faltou digitar alguma coisa, provavelmente já era para acontecer. O Luiz Souza faz uma manifestação aqui, gostei, no domingo mínima de 13 e máxima de 22. Até eu não reparei se era isso que você falou ou não. Né? O Edilberto Krieger diz que quem é esse Moraes para falar em transparência, esse chupa-cabra. Você veja, está até usando o termo chupa-cabra aqui em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Olha aí, quem quiser mandar mensagens, né? Estamos lá nas redes sociais, estamos no Face. O Gustavo é o nosso menino das redes sociais aí, então você pode se comunicar com o Gustavo, né? Manda aí a sua mensagem. Também tem o nosso WhatsApp. Qual é o WhatsApp da Rádio Lagoa Dourada FM? 3025. 3025 2000, né? 42 3025 2000. Ó, tem aqui no WhatsApp, pessoal, bom dia. Como essa notícia aponta ligando bairros, o Penkoski deve estar muito feliz, né? E aqui o pessoal mandando bom dia para nós, a Fabiana Machak mandando bom dia, o Ô, Jonathan também Gustavo, mandando bom dia. o Penkoski era Oi. um visionário, hein? O ouvinte da Lagoa Dourada é sensacional. A gente trouxe aqui a situação do tempo, né? A máxima, a mínima. Eu adoro quando o ouvinte é detalhista, observador. O ouvinte é sensacional. E agora esse ouvinte lembrou do Penkoski. E só vamos falar aí para os mais jovens, né? Que o Penkoski foi um candidato a prefeito há alguns anos atrás, já é falecido, né? E ele prometiu, o Penkoski, muitas ligações entre bairros aqui na cidade, né, Gustavo? Aí está sendo realizado, e necessário realmente, né? É uma boa colocação, né? Você viu, Marcílio, que os preços dos fertilizantes recuam, né? E a relação de troca melhora consideravelmente para o produtor brasileiro, né? A gente tem nessa notícia, Marcílio, fala aí do recuo em alguns tipos de fertilizantes muito utilizados, o super simples, né? Que a relação de troca teria caído pela metade, né, e acumula uma baixa de 13% em um mês, né, a ureia também recuando, falando também aqui do MAP, falando dos insumos que a gente utiliza. Né. Mas aqui tem um gráfico interessante, e eu até
Queria ver se eu conseguia tirar aí para mandar pro Rodrigo. Eu não estou com essa notícia aberta noutra plataforma, vou tentar abrir aqui enquanto a gente está conversando. Enquanto Mas você o gráfico, Oi. ele destaca a relação de troca que tem entre o fertilizante, né, e a soja, e você vê como essa relação de troca teve um avanço nesses últimos anos, que é aquela questão envolvendo Rússia, Ucrânia, mas você vê a relação é algo impressionante, viu, Marcílio? A gente vê o gráfico, ele tem uma curva subindo, né, nesse último ano, que foi algo muito, muito fora da curva. Então a gente realmente precisa estar atento sempre a isso, como a gente consegue trabalhar, né, Marcílio, para a gente procurar amenizar essas questões de troca, as questões de mercado. A gente fala muito aqui de mercado, né, onde no mercado o produtor tem que estar atento como ele trava. Então a gente tem um histórico de relação de troca, né, de sacos de soja por tonelada entre 8 e 11, 12 sacos sacos de soja por tonelada de fertilizantes, com base Paranaguá, né? E a gente teve um pulo aí no ano que passou, chegando a mais de 20 sacos a relação de troca, né? E então esse agora volta a um número aí em torno de 10 sacos, que é um número já mais consolidado, se você vê dentro do histórico, né? É o histórico mais correto para a gente ter, inclusive, bons custos dos alimentos, né? Isso que é importante para nós. A gente precisa ter custos bons para a produção de alimentos. Uma vez eu aprendi, Gustavo, que num gráfico ou numa pesquisa, enfim, tudo que tiver um gráfico, a gente tem que observar muito a curva, né? E também as linhas lá, se ela está subindo, se ela está descendo. Ali que está a tendência, né? Isso. E ali você vê, né, que realmente tem uma curva ali muito alta. Eu não sei se o Rodrigo conseguiu, eu mandei para ele, se ele conseguiu. Olha aí, ó, o gráfico está nas nossas lives, né, no Facebook, no YouTube. O pessoal pode ver o pulo que ele dá, né, e agora retornando a alguns patamares. Agora, o pessoal, na época, né, que começou esse problema aí da Rússia com a Ucrânia, a questão era o seguinte: é melhor ter produto caro do que não ter, até porque o produto, né, viria vamos dizer, quem não teria o produto realmente não ia ter produção, né? E a produção daí não seria, levaria o preço, né? Então, vamos dizer, a gente poderia tirar isso lá na frente, né? Ô Gustavo, fala para nós aí que a gente tem uma informação aqui do agro, que a chuva em excesso no estado do Paraná já traz o risco de doenças para a soja, né? E está preocupando aí os produtores. O pessoal lá da Cevale, né, o engenheiro agrônomo, o Enoir Pelizaro, fala dos problemas em excesso, e ele destaca, além de falando da questão de fungos, né, ele fala da erosão, é algo que a gente tem que tratar com muito cuidado. A gente teve outro dia, inclusive, um seminário aqui sobre processos erosivos, como é que a gente pode conter, que é a nata do solo, né, está na primeira faixa em 20 centímetros do solo, é onde está a nata, a melhor qualidade do solo, né? Falando também do selamento do solo, né? Então, a hora que você pega e você começa a chover um solo que está mais solto, né? Você passa com ele a ocupar os espaços, né? E aí esse selamento dificulta um pouco o processo de plantio, dificulta com que a planta faça a germinação, que a gente falava há pouco, né? Então, a gente está aí, o produtor precisa estar atento, inclusive na sua atividade, que a gente desenvolve o plantio direto, e é plantio direto na palha. Então significa que precisa da palhada em cima, que vai fazer uma camada de proteção entre a chuva que está caindo e o solo, evitando o selamento, evitando a erosão. Então a gente precisa aí estar melhorando as condições para que a nossa terra produza melhor. Essa semana eu estava conversando com o pessoal sobre a questão de Roraima,
Tocantins, né? O que a gente tem lá? A gente tem técnicas diferenciadas do que a gente desenvolve aqui, né? E aqui a grande técnica nossa hoje é o plantio direto na palha, então precisa da cobertura da palha, que já evita partes desses problemas, né? A gente precisa estar atento. Também, viu, Marcílio, Oi. um programa de certificação de lã gaúcha estimula a mudança cultural na esquila, que é o processo da gente tirar a lã dos carneiros, né? Eles fazem lá um processo onde eles não amarram. Quando a gente faz o processo de cortar um carneiro, a gente utiliza uma máquina elétrica que você corta a lã do carneiro com a hora que chega o verão. E aí a gente tem perdas, principalmente por o animal estar no chão, né? E aí você tem perdas com urinas, enfim, estercos que ficam muitas vezes no local onde você está trabalhando. E lá o pessoal está fazendo um projeto de capacitação pelo Senar do Rio Grande do Sul, né, para fazer a esquila, ou seja, tirar a lã dos carneiros pelo processo tali-rai. Veja que interessante. Tali-rai. Não prendem os carneiros e eles tiram só a parte melhor, né, da lã. Eles ficam com a parte melhor eles utilizam, a parte pior eles acabam não utilizando e acabam não perdendo, porque a gente perde uma parte do produto quando você não tira o velo, que faz até como se fosse um tapete, sai do animal como se fosse um tapete. Qualquer dia a gente começa esse processo. Eu devo fazer também, aproveitando, né, fazer um vídeo para o pessoal tá verificando, né?